Live Muna Connects, começando para falar sobre felicidade. A gente vai receber a Lorena com o tema Felicidade Corporativa. Você é feliz no seu trabalho? E o seu trabalho, ele te traz felicidade na vida pessoal? Como é que é isso? Enquanto a Lorena chega, queria saber se tá todo mundo me ouvindo. Dá um coraçãozinho aí pra eu saber que tá tudo certo. Tá certo? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos compartilhar essa live aí com outras pessoas também. E, bom, antes de chamar a nossa convidada, o Muna Connects é uma live da Muna Marketing, onde a gente traz convidados que são parceiros, clientes, colaboradores da Muna. A gente vem sempre trazer algum conteúdo relevante, né? Sobre estratégias, sobre conhecimento, muita troca de conhecimento. Já falamos sobre temas diversos. Já falamos sobre branding, já falamos sobre SEO, já falamos sobre inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, né? Os funcionários virtuais aí tão falados, né? Nos tempos atuais, né? Já falamos de criação de logo, já falamos sobre a leitura de livros, já falamos sobre aquele livro Ideias que Colam, já falamos sobre criatividade. Todas as lives do Muna Connects, elas ficam salvas no Instagram aqui da Muna e também em alguns outros canais que a gente tem. Então agradeço a participação aí de vocês. Vou chamar a nossa convidada para a gente começar. A proposta é a gente, né, bem desafiadora para hoje, por exemplo, que é a gente falar sobre felicidade em 30 minutos. Como que é possível a gente falar de felicidade em só 30 minutos? Vamos tentar. Nossa convidada está entrando. Gente, me confirma se vocês estão me ouvindo bem também. Ei, eu tô te ouvindo. Ufa, que Cheguei. bom. Chegou, que maravilha. Mulher, conseguimos, hein? Não é? Ô, gente, essa vida corrida, essas duas, cada uma com a agenda mais maluca, né? Tô aqui, eu no Nossa. verão completo, você no inverno completo. Mas funcionou. Pois é, funcionou, é isso, né? Acabei tendo que mudar os horários, vamos aí fazer companhia no almoço do povo. Quem tiver por aí, agradeço demais a participação, manda para mais gente. E a gente tem esse desafio, né, de falar sobre felicidade em tão pouco tempo. Pois é realmente um desafio, porque o assunto, sei, primeiro que é um assunto de interesse, né? De todo mundo, e Profissional, também pessoal, de todos. eles brincam, né? Tem um dos livros que a gente estuda, né, dentro do tema, que fala que a felicidade é a moeda universal, porque é o que todo mundo, de certa forma, busca, né? Esse lugar. Uhum. Então, eu acho que o tema gera realmente muito interesse e também muitas dúvidas, né? Porque como é que é isso? Como que a gente pode olhar para isso na vida, nas empresas, né? Diante de tantas coisas tantos desafios que a gente atravessa em todas as áreas da vida. E foi Sim, exatamente isso que me moveu, né? Que foi, eu falei assim, gente, peraí, se é possível assim, né? Como é que a gente pode fazer? Como que a gente pode olhar para isso de uma maneira acadêmica e cientificamente comprovada, né? Porque eu sou dessas, eu sou a pessoa assim, como é que é do São Tomé? Eu tenho que ver para crer. Então eu aham, precisei ter esse lugar assim, porque. E por que que eu gosto de falar isso? Porque eu também sou essa pessoa que questiono, né, muito essas dicas,
receitas, as listas de como fazer qualquer práticas coisa. e os hacks de felicidade, né? Se apresenta, Exato. conta pra galera um Pois pouquinho é. aí sobre você. Bom, eu sou Lorena Vilar. Eu hoje sou sócia de uma empresa que trabalha com isso, que se chama Felicistart, que é exatamente o Comece pela Felicidade, que é o que a gente acredita que pessoas mais satisfeitas, mais felizes, um ambiente com maior bem-estar, ajuda sim a ter, inclusive, maior produtividade, como hoje já é comprovado, tem vários estudos que mostram isso. Eu sou farmacêutica inicialmente de formação, eu me formei na UFOP, em Ouro Preto. Mas assim, eu sou uma pessoa curiosíssima e super, adoro desafios, adoro aprender sempre, né? Eu acho que quando eu entendi, inclusive, o conceito de Long Life Learning, eu falei assim, olha, agora tem até um nome bonitinho para falar do que eu Que eu gosto. sempre Então, vou estar assim, aprendendo alguma coisa por toda a minha vida, né? Eu também sou bem assim. exato, e eu acho isso sensacional. Eu me formei em pedagogia na sequência, né? Depois de um tempo que eu comecei a dar aulas, enfim, trabalhei na mineração com a parte social de mediação de conflitos, relações com comunidades. Também dei aula por um tempo, trabalhei como educadora parental inicialmente, né? Eu comecei nesse mundo, mergulhar nesse mundo do comportamento a partir de eu começar a dar aula e ver que as pessoas, eu dava aula de química, os alunos tinham Nossa, muito mais bloqueios é, na cabeça deles de crenças, de que eles acreditavam que química era impossível, que eles não conseguiriam aprender. E aquilo eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu gastava mais tempo convencendo eles de que isso era possível do que realmente ensinando a matéria. E não, depois, quando eu tive meu filho, eu comecei a questionar, falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ensinar habilidades para a vida, né? Para que ele possa conseguir ter uma, pensando tudo que eu gostaria que ele fosse num futuro, né? Que ele tivesse, eu gostaria que ele tivesse uma boa vida, né? E que como que eu posso ensiná-los? Quais são as habilidades para poder conseguir fazer isso? E aí eu me deparei com o mundo da disciplina positiva inicialmente, que trabalha também com o hum, fundo de psicologia adleriana e, e humanista, né? E a partir disso eu cheguei na psicologia positiva, que é uma das ciências da felicidade. Aí foi quando eu me formei em Chief Happiness Officer, para poder olhar para isso e entender como isso pode funcionar, inclusive nos ambientes de trabalho. Porque a que maior parte das legal. pessoas que eu conversava sempre trazia alguma questão, alguma dificuldade em ambientes de trabalho, né? De desafios, e Qual eu que é a também passei por isso. principal, qual que é a principal dor relacionada à felicidade, assim, que você vê nas empresas, nos times? Ou... Olha, a principal dor que eu entendo na verdade, costumam ser questões pessoais, tá? São que as pessoas, a gente tem muito problema de comunicação. E aí a nossa comunicação com a gente mesmo, o que a gente pensa que nos faz sentir alguma coisa e isso, E exatamente esse fazer, né? pensar e agir é o que define como a gente se comporta. Então, que Uhum, significado a gente dá para as coisas que acontecem. E aí a gente ainda, essa dificuldade que a gente já tem com a gente ainda tem, quando a gente está inserido no outro ambiente de relações, você ainda tem os dos outros. E o trabalho, eu tô falando assim, isso já é, digamos, para a vida, né? Que essas relações, digamos, eu acho que é o principal ponto. E quando a gente está no uhum. trabalho, a gente ainda tem uma outra variável que vem, que é as pressões, né? De entregas, de trabalho, de outras habilidades para além da relacional. E isso tudo vai ter, agrega muito mais fatores ali para dificultar o gerenciamento de tudo isso, né? Então, acho Interessante. que esse é o E, principal ponto, essas e, relações e essas dificuldades de gerenciar tudo isso. e como que o e como que, na sua visão, assim, profissional, juntando um pouquinho dessa ciência e dessas práticas mais comuns, assim, sem querer falar, igual você falou, eu gostei muito do seu posicionamento, que não é sobre falar o que funciona de uma forma genérica, de uma forma de hack, né? Essas coisas assim, gente, se todo mundo fizer isso, todo mundo vai trabalhar mais feliz. Não. Mas Não, que seja uma coisa que depende de contexto, de circunstância, obviamente. Mas assim, se você pudesse trazer exemplos do que geralmente
é sugerido para encontrar ou tentar encontrar essa felicidade no meio do trabalho e óbvio, né, que isso vai estar relacionado à nossa vida pessoal. Primeiro ponto que você falou aí, por exemplo, sobre as Sim. relações. O que mais que existe assim para que foram soluções que você já encontrou aí no caminho que contribuiu para as pessoas serem mais felizes dentro do mundo corporativo, por exemplo? Bom, na verdade é uma junção de muitas questões, né? Eu acho que quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente tem que falar sobre uma construção de uma cultura, onde ela se preocupa realmente com a sustentabilidade das pessoas. Que é, porque uma coisa é a gente pensar no curto prazo. No curto prazo, muita pressão, muita coisa funciona, entrega resultado? Claro que funciona, gente. Uhum. Claro que vai funcionar. Ninguém vai falar que não funciona, porque se não funcionasse, isso não existiria, Sim. né? Funciona. O problema é quando a gente pensa no longo prazo. Então, é a gente conseguir olhar para essa mudança cultural para que as coisas funcionem, as pessoas sejam produtivas no longo prazo. E isso gera satisfação. Então, Uhum. quando eu vou trazer aqui alguns exemplos de uma das abordagens, né, que se fala dentro da psicologia positiva, que é trazida pelo Martin Seligman, que foi ele conhecido, digamos assim, como o pai da psicologia positiva, que ele que incorporou isso na Associação Americana de Psicologia. Ele começou a estudar e falou a partir do discurso dele quando ele se tornou o presidente dessa associação em 1998. Então ainda é muito novo, né, também. Porque olha só, é Uhum. quase já no século XXI, que é o que ele trouxe. O que seria ele? É um acrônimo que são de palavras em inglês, que são fatores que ele estudou durante anos e que contribuem para o bem-estar, para a construção de bem-estar das pessoas. Isso em qualquer ambiente, a gente só vai adaptando. Então, o que é esse PERMA-V? Que a gente tenta aplicar tanto na nossa vida e também fazer essa adaptação para o trabalho. O P é de emoções positivas, né? Positive emotions. O E de engajamento. O R de relações positivas. O M de sentido e propósito, que é o meaning. O A de realizações, né? O achievements. E o V, que foi acrescentado por uma das alunas dele, de vitalidade. Então, a Hum. gente olhar para tudo isso, né? A gente começar a fazer essa questão de equilibrar todos esses pontos. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz alguns stories falando um pouco sobre isso, assim. Eu ainda estou até com a roupa que eu fui de manhã patinar. Então, quando eu decido fazer isso, eu consigo tanto trabalhar o fator de emoções positivas, que é uma coisa que eu gosto, quanto a questão da vitalidade, que é uma coisa que vai sim me dar energia vital para conseguir, né, estar cada dia com o meu corpo e mente adequado, Uhum. né? Então, a gente pode fazer essas adaptações, olhar para todos esses fatores na vida e também no trabalho. Por exemplo, quando a gente fala de realizações, né, o a gente costuma ter reuniões, por exemplo, dentro das empresas, às vezes semanais, que tratam sobre as metas, o que precisa ser feito ainda e o que não deu conta de ser feito. E na maioria das vezes, ninguém celebra aquilo que foi feito. Aquilo Nossa, é tipo sim, assim, como se fosse, não fez mais do que obrigação. E isso sim, a gente não percebe quanto isso faz falta, né? Quanto um total. reconhecimento faz falta, quanto um agradecimento faz falta, um Sim, encorajamento faz falta. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode ir incorporando à cultura. Por exemplo, gente, a gente vai fazer uma reunião, então vamos começar com primeiro reconhecendo tudo aquilo que a gente já conseguiu tudo que fazer. fez. Vamos Aham. reconhecer não só aquilo que conseguiu entregar, mas os esforços, porque tem vezes que eu acho que isso que vai também. Tem algumas áreas que elas não conseguem ter tantas metas tão claras, ou então tem várias questões que não permitem que a meta seja atingida, mas a pessoa trabalhou mais que todo mundo. E por Uhum. N questões, ela não conseguiu fazer aquela entrega e acaba que, não, aí não teve reconhecimento. Mas, gente, a pessoa trabalhou pra caramba. Então, assim, eu reconheço o seu esforço. Eu Sim. vejo tanto que você buscou solucionar isso. Eu vejo que você buscou outras soluções.
Então, isso vai alimentar essas realizações, consegue retroalimentar as emoções positivas, as relações com os relacionamentos positivos, que é isso, né? Quando a gente faz esse movimento de ter essas conexões, você acaba sabendo, é, tendo essas relações dentro do trabalho e criando conexões, né? Então, assim, as relações positivas, assim, principalmente no trabalho, é você saber que você tem alguém com quem você possa contar no momento de Uhum, dificuldade. Assim uhum, como é na vida, mas é tão bom quando a gente tem alguém no trabalho e fala assim: nossa, eu não tô num dia bom, será que você consegue me ajudar com isso? Então, uhum, é a gente começar a olhar para essas pequenas coisas, ver o que que a gente consegue acrescentar dentro de cada uma desses pontos, sabe? Por exemplo, o engajamento. O engajamento a gente entra muito naquela teoria do flow, né? Que é onde com aquele que você está fazendo alguma coisa que você está tão engajado que você não percebe o tempo passar. Só uhum, que como que a gente pode fazer isso? Também tem uma teoria por trás disso, né? Que é você ter um desafio interessante que te motiva a querer aprender, uhum, a querer alcançar, mas que você tenha habilidades suficientes e compatíveis. Porque se você tiver um desafio muito grande, que é o que acontece muitas vezes em empresa, isso vai gerando a ansiedade. Você fala assim, nossa, eu não dou conta, porque eu não sei o que, eu não sei, eu vou ter que aprender isso antes de poder conseguir realmente trabalhar. Isso gera ansiedade e isso vai gerando adoecimento mental. Então, assim, a uhum. gente olhar para, por exemplo, nesse caso, para treinamentos, olha, eu quero que as pessoas entreguem mais nisso, mas eu estou vendo que eles têm dificuldade. Então, eu preciso ajudar a construir essas habilidades para poder dar o desafio, e não só dar cada vez mais desafios. Você acha O que Mini, né, que é o M, você acha desculpa, que, pode desculpa te falar. cortar, você acha que o papel da liderança ele vem muito mais forte assim nessa construção de uma cultura que valoriza a felicidade, tudo isso que você Sim, comentou? É um papel completamente. fundamental nesse caso? Completamente, porque primeiro que assim, se a liderança ela não dá o aval para as coisas acontecerem, elas não vão acontecer, né? Na sua grande maioria. A gente pode fazer a nossa parte, sim, aquela história de a gente fazer nossos microgrupos, já melhora Uhum, muito. Mas se a liderança não tem essa vontade, esse desejo, a mudança não se consolida, né? E ela tem esse papel de dar o tom, por exemplo, da vitalidade. Olha, depois do trabalho não vai trabalhar, vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa. uhum, Aqui não vai. Então, o líder vai ser o primeiro que vai ser o exemplo. Mas eu sim. também tenho um ponto que eu acho que a liderança ela é muito cobrada e muitas vezes eles se sentem muito sozinhos também, né? Porque eles que têm que tomar decisões muitas vezes representando um time como um todo. Então, eu tenho um olhar de muita compaixão também para a liderança, porque eles também precisam ter essas habilidades olhadas para que se sintam confortáveis no papel deles, nos desafios que eles têm. Então, assim, quais habilidades que está me faltando aqui? Ah, eu preciso aprender a comunicar melhor, eu preciso aprender a dar feedback melhor, eu preciso conseguir lidar com a minha ansiedade melhor. É o que eles também precisam ter é isso que eu falo assim, o legal dessas abordagens é que elas vão, como ela tem muitos fatores, a gente vai equilibrando de acordo com o que é possível, a gente é bom para todos, mas a gente consegue ir Uhum. adaptando com cada contexto, em cada individualidade. O que vai me trazer engajamento é diferente do que vai trazer para você, o que vai trazer para um líder é diferente de quem vai fazer no operacional. Então, é a Uhum. gente conseguir olhar para as individualidades também dentro do trabalho. As necessidades são diferentes. Sim. Nossa, é muito. É doido, né? Que quando a gente pensa em. O que que me deixa feliz, né? Isso pode ser tão simples como tão complexo também. E aí, se a gente leva isso para uma escala organizacional, olha o tanto de fatores que precisam ser, que precisam tomar, que as empresas precisam tomar conta, né? O papel do líder, o papel dos times, os valores e os comportamentos, a cultura, e aí o líder também precisa ter alguém para tomar conta dele. Imagina quem está no topo da liderança, né? Como é que a empresa vai olhar para isso? Exato. Obviamente não daria, né, gente, para a gente falar de tudo aqui numa live tão curta. Mas assim, você acha, Lorena, que as pessoas, as empresas estão conseguindo atingir níveis
mais satisfatórios de felicidade? As pessoas estão mais felizes trabalhando dentro das empresas? Olha, eu não posso afirmar isso não, mas eu acho que a gente está sendo meio que empurrado, sabe? Eu acho que esses Não tem conflitos de pra onde correr, gerações né? Tipo assim, a gente não chegou tem. num ponto que é tipo assim, se eu não olhar pra isso, acabou o formato como existe hoje e ele não vai. Sim, temos vários pontos que estão sendo trazidos cada vez mais. Por exemplo, a gente já avançou muito com a questão de da sustentabilidade, né? Que hoje é imprescindível, inclusive, para capital aberto, né? Então, o social já está ali. Uhum. O social já está ali. Então, já precisa ser olhado. Acaba que assim, a gente é difícil a gente sair da zona de conforto, é difícil os privilégios serem, as pessoas que são privilegiadas abrirem mão daquilo que são privilégios. Então, sim, tem algumas mudanças que são meio que precisam ser forçadas. Só que é meio na dor, né? Por isso que é esse desconforto. Então, por Sim. exemplo, as gerações mais novas que estão priorizando qualidade de vida já estão ali pressionando, porque assim, gente, se não tiver uma qualidade de trabalho, eu não vou Não vou ficar. Então ficar. já estão tendo Uhum. essa dificuldade. E agora, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já está com duas iniciativas em andamento que vão ser uma obrigatoriamente está entrando em vigor agora em maio aqui, que é a revisão da NR1, que é uma diretriz para saúde ocupacional que ela Uhum. agora vai ser obrigatório, a partir do novo texto de maio, fazer o levantamento de identificação de riscos psicossociais Não, voltados para a questão de saúde, porque agora não vai ser só a saúde física, e sim também a saúde mental. mental. Uhum. Então, vai ser obrigatório todas as empresas colocarem no seu plano de segurança do trabalho a identificação e o desdobramento e o gerenciamento que será dado para cada risco psicossocial identificado. Uhum. Então, vai ser empurrado. Uma outra coisa que teve, que ainda está em andamento, mas já foi aprovada a lei em março do ano passado, foi uma lei que foi aprovada para certificação de empresas promotoras de saúde mental. Então, elas vão ganhar uma certificação federal, né? Ainda está tramitando como que isso vai funcionar, né? Como que vai ser feito essa Interessante. certificação, por quem, de que forma, quais os Uhum. requisitos num nível mais detalhado, mas já está claro que isso vai gerar, ou seja, vai agregar valor para as empresas, vai ter uma Uhum. diferenciação. Então, quando começa a ter essas coisas, para além da necessidade vista, né, das pessoas ali, daquele contexto, vai ter uma obrigação para ser cumprida. Então, vai ter que olhar. Não tem jeito, tá todo mundo aí com a necessidade assim na Gritando. tampa, vai Sim. gritando. Você acha que o que que uma empresa, qual que é o primeiro, assim, tem todas essas questões, ou seja, já estão sendo empurrados para isso, mas qual que é uma primeira ação que você acha que uma empresa precisa tomar para começar a ter um ambiente mais feliz, para ter pessoas mais felizes, assim? Qual Pô, seria não é talvez uma um ação, na primeiro? verdade. Eu vou te falar assim sobre os processos de mudança. Primeira coisa é ter o desejo. Eu quero que aqui seja assim. Porque Uhum. se a empresa, as pessoas que estão ali, a liderança que é quem representa, né, inicialmente, não quiser, não tiver esse desejo genuíno, gente, não vai funcionar. Não tem Entendeu? que ser só sobre retenção e produtividade, né, Lorena? É mais profundo, Nunca. né? Eu tô percebendo. Completamente. As pessoas que são mais engajadas, que estão mais felizes, que têm esse reconhecimento, que conseguem trabalhar com o melhor de si, das suas potências, trabalham mais engajadas, trabalham mais felizes. A gente tem uma outra questão que a gente trabalha também, né, dentro do nosso trabalho, e que também é visto dentro dessa questão das ciências da felicidade. Um dos temas é a que a gente chama de segurança psicológica, que é a gente Hum. conseguir construir um ambiente onde as pessoas sejam seguras psicologicamente para falar abertamente. Porque se fala muito em diversidade e inclusão, se fala muito em inovação, que tudo isso é necessário, mas se você não tiver um ambiente onde as pessoas possam falar abertamente sobre os desafios, sobre os erros, sobre pontos de melhoria, todo mundo estiver no medo, não Uhum. vai conseguir evoluir.
Entendeu? Então, assim, é só essa segurança psicológica que eu poderia ficar com você falando horas, Não, assim, porque tem estágios para a sim. gente alcançar, que tem um monte de coisas para a gente rever. Por exemplo, é, uma das coisas que a gente fala que extinguir o medo de dentro das empresas. Quando a gente fala isso, uma das coisas, a gente tem muitas falas que foram aprendidas e que a gente precisa repensar, por exemplo. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi várias vezes, que o mais sábio dentro de uma empresa é aquele que entra numa reunião em silêncio e sai calado. Eu já escutei Hum. algumas coisas nesse sentido, sabe? Ou que a Nossa, são avó coisas muito manda quem estruturais que pode, estão ali que a gente obedece, não sabe manda nem quem de pode, onde veio, né? manda Manda quem quem pode, pode, obedece quem obedece tem quem é capaz. juízo. Quem tem juízo, é. Exato. Tem várias falas que, por mais que sejam em tom de brincadeira, reforçam isso, porque a gente fica escutando o tempo todo e de repente, a hora que você vai falar, vem a frase. Pá. Então, assim, é Sim. a gente começar a revisar isso, tipo, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o mais sábio é aquele que consegue dar novas ideias para que a gente possa entrar para tentar inovar, é aquele que não tem medo de errar, porque só erra quem Uhum, está tentando criar algo novo. Enfim, é a uhum, gente começar a criar essa cultura para que errar seja, por exemplo, quem quer inovar. Gente, ninguém vai fazer nada novo sem errar. Isso aí não é impossível. Então, assim, se não tirar essa cultura do medo de errar, não adianta querer ser uma empresa inovadora, né? Então, uhum. assim, sei lá, vamos criar um prêmio. Tem empresas que criaram prêmios para os melhores erros Eu da, já ia da, perguntar, o que que você já viu de mais legal aí que uma empresa implementou e trouxe resultados Sim, eu interessantes? sou péssima com nomes, tá? Eu vou olhar aqui, mas assim, ele tem empresas que criaram premiações para os melhores erros. E o que isso significa? Legal. Que eu gosto de falar isso, porque às vezes fica parecendo assim, não, peraí, né? Vamos lá, vamos organizar. O que são os erros que são bacanas, digamos assim, de acontecer? São erros inéditos, ou seja, porque todo erro tem que ter uma lição aprendida, ou seja, o que a gente precisa repensar para que ele não se repita. Então, todo Uhum, erro, para ser legal, são erros inéditos. E erros construtivos, que são cometidos com o intuito de testar uma nova solução, né? Porque às vezes, por exemplo, um erro, porque eu não cumpri uma regra clara, isso é um erro. Mas é um erro legal? Não, né? Então, o que é um erro interessante de ser premiado, de ser olhado? É esse erro inédito e construtivo, né? Com essa ideia de estar construindo alguma coisa nova, de estar testando alguma coisa nova. Então, esses são super legais de acontecer dentro de uma empresa, né? E então um é erro como aceito. mudar isso. Legal. Exato. Muito Então, bom. assim, tem muitos conceitos que a gente vai trazendo e que a gente começa a olhar e fala, gente, faz muito sentido, né? Por Quando a outro gente. lado, uma coisa muito simples que você citou, que eu já me peguei, por exemplo, fazendo como líder, que é o reforçar só o que falta, o que está pendente, o que está atrasado. E eu tenho me policiado cada vez mais para também reconhecer o que foi feito. Sim. Porque senão se a gente, como líder, já desmotiva, imagina a equipe que está ali no tático, no operacional. Então, essa Exato. já é uma ação muito simples do dia a dia, que pode fazer toda a diferença para uma cultura mais feliz, né? Outras ações mais, tipo a premiação dos erros, já é uma coisa mais assim, maior, e aí depende muito do Sim. contexto da empresa, né? Sim, mas é isso que eu tô falando, a gente pode ter questões pensadas desde uma coisa extremamente simples, que é isso. Gente, eu só tenho que mudar a pauta da minha reunião diária. Sim. Né? Eu só tenho que. Tem um outro conceito que a gente trabalha também dentro da ciência da felicidade, são as ciências das forças de caráter, né? De caráter. Que é a gente conseguir. Tem um teste, inclusive gratuito, que chama teste VIA de força de caráter, que Legal. ele tá até no nosso Instagram, o @felicistart, tem lá um link para fazer esse teste, tá? E aí ele identifica as principais forças das pessoas, porque é uma teoria que foi criada por vários pesquisadores e cientistas, já junto com esse Martin Seligman, né, que é o pai da psicologia positiva, que identifica
essas forças de caráter. Então, eles identificaram 24 forças de caráter, que são traços positivos das personalidades, que trazem resultados positivos para a gente, para o outro e para o ambiente como um todo. E aí, elas são divididas em 6 virtudes, e eles falam que essas forças de caráter são os caminhos para que a gente alcance essas virtudes. E que é isso que nos traz uma bem-estar e uma boa vida. Enfim, identificando essas forças de caráter, a gente consegue saber o que que a gente tem de bom. E aí, outra Hum, coisa que também é simples, ao invés da gente focar energia naquilo que a gente não é bom, ou seja, a gente não é bom, provavelmente a gente já não gosta, é difícil, gasta muita energia. uhum. A gente focar nas forças que a gente tem muito boas na gente, a gente tá. Voltou? Que cortou aqui porque chamou uma. Tô com o meu Voltou, eu telefone. acho. Foi, né? Voltou? Já me escuta? Tá. Estamos Tô aqui te de novo? escutando. Ah, Estamos então aqui. ótimo. Bom, então assim, quando a gente utiliza essas forças que nós já temos muito desenvolvidas, que é muito natural da nossa identidade, a gente se reenergiza, né? Aquela coisa que a gente faz com gosto. Então, é como se fosse assim, por exemplo, vou dar exemplo das minhas. E aí conhecer isso consegue nos Fazer ajudar, inclusive, a saber o que a gente quer fazer. sim. Que, por exemplo, as minhas são generosidade, humor, criatividade. Enfim, vai dando umas mudadas, mas essas sempre estão amor, aprendizado. Então, assim, olha só, o que eu faço hoje, o trabalho, o caminho que eu resolvi trilhar profissionalmente, eu consigo utilizar meu humor, porque isso ajuda sim, né, a gente trabalhar com a nossa com eu poder falar sobre felicidade, poder mostrar que é possível, né, trabalhar com a vulnerabilidade, ser eu mesma e gostar faz parte. Então, eu fazer uma piada no meio do trabalho faz sentido total, né, para poder descontrair. O generosidade, poder compartilhar meu conhecimento. O amor ao aprendizado, eu estou aprendendo sempre coisas novas, conceitos novos para poder compartilhar com as pessoas. Então, assim, isso me reenergiza. Eu termino uma parte de trabalho e falo assim, não, que delícia, né, poder fazer isso. Se Então, são você coisas, a gente não vai souber juntando, sobre sabe? você, como é que você vai saber comunicar para o outro, para o seu líder, para a empresa ou para buscar o trabalho que vai te deixar mais feliz, né? Porque Sim, tem e aí como que é um ponto? uma autorresponsabilização também pessoal nesse processo, né? Eu não tenho que esperar só da empresa para eu ser mais Sim, feliz, né? pode ser exatamente. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala dessas forças de caráter, o que que eu posso buscar? Eu sei as minhas, né? Pode ser, por exemplo, se a empresa resolver fazer isso, a empresa, como se o gerente, por exemplo, o líder, seja quem for, fala assim, gente, vamos falar sobre isso? Quais são as suas? Vamos sentar aqui e ver formas de trabalhar. O que que dentro do nosso trabalho você acha que você consegue utilizar essas suas melhores forças? E tentar construir isso, digamos assim, em trabalho com a liderança, mas a própria pessoa também pode fazer isso. As minhas forças são essas. O que que eu posso fazer no meu dia a dia para utilizar essas minhas forças que vai me reenergizar aqui no local de trabalho? Por exemplo, eu sou a pessoa da generosidade. Então, uma das coisas que eu adorava, e agora eu entendo, eu adoro receber gente na minha casa, cozinhar e receber. E no trabalho eu era aquela pessoa, tipo assim, eu ia pegar água, eu pegava água para outra pessoa. Eu ia pegar um café, eu pegava água para outra pessoa, eu pegava o café para outra pessoa. Uhum. Então, assim, era uma forma que eu tinha de utilizar isso. E foi muito natural. Então, quando a gente consegue fazer isso de uma maneira mais consciente, ou seja, eu identifiquei, aí eu consigo falar para as pessoas. Então, as pessoas vão, inclusive, saber o que que elas podem me pedir. Falar assim, gente, se eu tiver que pedir alguma coisa, eu vou pedir para Lorena, porque ela já tem a força de generosidade. Então, além de eu ficar feliz porque ela vai conseguir me ajudar, ela vai ficar feliz porque ela utilizou uma parte dela que é muito importante para ela, que é essencial de quem E ela aí, é. o meaning que você tinha falado também, né? Porque é aquela coisa que a gente. Eu acho que eu lembro de uma época, até quando eu era do corporativo, porque hoje eu não estou mais trabalhando para uma grande empresa. Eu tenho a minha própria empresa, que é a Muna Marketing, numa escala aí menor. E eu lembro que começou a falar muito sobre propósito, né? Tipo, trabalho com Sim. propósito, né?
isso eu acho que foi aprofundando, aprofundando, e hoje a gente tá falando de felicidade. Então, assim, eu lembro Sim. também, a gente passou por um estágio de startups que começaram a trazer um monte de, né, tipo, novidades no mundo corporativo, assim, de ter cerveja dentro do escritório, dia livre para não sei o Sim. quê, pressão. Então a gente foi vendo uma trajetória de iniciativas nos últimos anos e hoje com novos desafios. Eu acredito que é um ciclo, um Sim. espiral eterno. Tá Sim, o buscando. importante e a gente tentando fazer. Então, assim, quando teve essas iniciativas, igual, por exemplo, né, se fala muito do. Às vezes, quando a gente fala de felicidade no trabalho, pensa no oba-oba, pensa na cerveja, pensa na bola, no Na piscina de festinha. bolinha, no escorregador. E não necessariamente, porque não adianta a gente colocar nada disso, que, digamos assim, podem ser benefícios, se a gente tiver uma liderança tóxica. Se a gente tiver um Sim. ambiente onde as relações são péssimas, Se não onde eu tiver não me uma sinto pertencente. humanizado, assim, que é que nem você falou também, né? Tipo, é a saúde mental mesmo, mesmo. Não é só porque eu quero que as pessoas me entreguem mais. É uma cultura de valorização, né, desse cuidado, né? Exato, é um ser humano como completo, né? Aquela história que assim, até hoje me fazem, não, vida pessoal e vida profissional, você tem que deixar a vida, você chegou na empresa, deixa a vida pessoal lá fora e chega em casa, deixa a vida profissional lá fora. Gente, não existe, nós somos seres integrais. Eu não vou conseguir chegar no trabalho e trabalhar completamente bem, produzir horrores, se eu deixei meu filho doente com alguém que eu tô desconfortável, ou se entendeu, aconteceu alguma coisa, a gente não vai conseguir, nós somos integrais. Eu falo isso, eu tive um exemplo assim que eu lembro claramente de na verdade foram duas questões que hoje, né, quando aconteceu isso eu não conhecia ainda, né, as teorias da ciência da felicidade, e hoje eu vejo o quanto que faz todo sentido, porque para além dessa questão, né, da gente aceitar a integralidade dos seres humanos é a gente se conecta nas nossas vulnerabilidades. Hum, É aí que a gente se conecta, entendeu? Então, o que que hum, aconteceu comigo? Quando eu dava aula, eu lembro assim, eu fui deixar meu filho na escola. Eu deixava ele mais dois amigos, e um deles era o melhor amigo dele. Os dois brigaram no carro, que um se bateu. Meu filho bateu no amigo dele, que deu um galo com um brinquedo nó, que ele tinha, e eu dirigindo, não tinha onde parar, uma confusão. A hora que eu desci com esses dois na escola, o que foi o amigo do meu filho com um galo desse tamanho chorando, e o meu filho desesperado na hora que ele viu que ele machucou o amigo, e ele nossa. soluçava, soluçava de tanto que ele ficou desesperado que ele tinha machucado o amigo. E aí, assim, eu tinha que começar a dar aula na sequência. E eu tinha 45 alunos me esperando. Como assim? Ah, não, eu não vou. Simplesmente não vou. Aí, assim, eu fui lá, pedi pra diretora, ela falou, Lorena, vai tranquila. Eu vou ficar com ele aqui, vou acalmá-lo, pode ficar tranquilo, vai ficar aqui no meu colo. Eu fui, assim, com o coração despedaçado. Cheguei, chorei, tipo, 5 minutos da aula. Falei, gente, peraí que eu preciso chorar, precisa sair de mim. Aconteceu isso, eu não vou conseguir pensar. E aí eu fui fazer um Que exercício vulnerabilidade. que eu criei o exercício. Exato. Eu falei assim, gente. Aí o que que aconteceu? A hora que eu fui fazer um exercício, eu não consegui resolver o exercício que eu criei. E aí eu parei, olhei para eles, eu falei, gente, um dos conceitos, né, também da disciplina positiva, e que eu acho que é esse do aprender com as coisas, né, com tudo que nos acontece, na hora eu olhei e falei assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que eu não tô conseguindo resolver o exercício? Eles olharam para mim, tipo assim, sim. Eu falei, então, vocês acham que eu não tenho capacidade de fazer isso? Eles, não, a gente acha que você tem, foi você que criou o exercício. Eu falei, pois é, então aqui está um exemplo claro de como que as coisas impactam a gente no nível de a gente não conseguir fazer nem aquilo que a gente já sabe, o quanto que a nossa saúde mental nos Nó. impacta nesse nível. Então, quando a gente vai falar, porque eu estava falando pré-vestibular nessa época, sobre o cuidar da ansiedade para ir fazer uma prova de vestibular, tá aqui a comprovação. É Hum, isso que acontece. Então, assim, vocês estão vendo o que aconteceu agora comigo? Isso não significa que eu não seja capaz, assim como também não vai significar para vocês que vocês não são capazes porque vocês não deram conta. uhum. Porque às vezes você pode só estar nervoso e não lembrou e não deu conta. Então, assim, por isso que eu quero que vocês olhem para isso como uma oportunidade de aprender também.
e vão fazer outra coisa. Nós vamos ter que mudar o planejamento de aula, que é o que tem para hoje. Tem. Vamos fazer uma outra coisa que eu vou dar conta aqui. Então, são essas levezas, essas vulnerabilidades, como que a gente se conecta com pessoas, é um poder contar. Enfim, é quando a gente olha para as relações e para as pessoas, a empresa como pessoas. Sensacional. Gente, vamos lá então. Vamos ver se eu consegui pegar tudo e vocês também vão vai me ajudando, Lorena. Eu fiquei surpresa que eu não sabia que existiam teorias de felicidade. Fiquei muito interessada. Muitas. Muito legal. Um pouquinho que você pincelou, eu já aprendi tanto em poucos minutos. Hoje, Achei obrigada. achei muito legal também o compartilhamento do teste. Eu quero fazer, gente. Todo mundo entra depois lá no @felicistart para conferir. Eu também quero fazer. Sim, Eu quero. e fiquem Adoro. à vontade para me perguntar, para mandar um direct lá e falar assim: olha, não entendi, quero saber mais. Que a gente vai. É bom que vocês dando esses feedback, a gente vai conseguindo pensar vídeos, pensar as coisas para poder entregar, né, coisas que realmente vão agregar valor. Muito legal. Fico muito feliz com a existência do projeto de vocês e é o motivo da gente ter trazido aqui para a Amuna também, para mostrar iniciativas e quem sabe a gente vai ser ponte para que outras empresas em qualquer escala possam ser mais felizes e tenham esse reforço mais positivo nas ações do dia a dia, né? Então, lembrando aí que a gente citou alguns exemplos, né? Tipo, a liderança que também celebra o que foi feito, premiações sobre erros possíveis, né? A abertura para o diálogo, para a vulnerabilização, para a escuta. Sim. E outras coisas que a gente pode fazer para a gente mesmo, né? Que é a gente ter esse alinhamento do que eu tô pensando, entendendo que aquilo vai gerar emoção e como que eu vou fazer, né? Pra gente. Exato. O que me faz mais feliz como ser humano, o que me faz mais feliz no trabalho, e como que a empresa, qual o tipo de empresa que eu posso escolher para ter um ambiente mais feliz, talvez. E as empresas que quiserem ser mais felizes. Como que a Felicistart pode ajudar? Agora faz também, né? Chegamos até aqui, vamos deixar. Bom, pode procurar a gente tem nosso Instagram, que é o @felicistart, também estamos no LinkedIn e temos nosso site também, que é o www.felicistart.com.br e a gente trabalha com todos os tamanhos de empresa, porque o nosso propósito é levar leveza e felicidade para todas as pessoas que estiverem disponíveis. A gente trabalha com palestras, workshops, consultoria personalizada. Então, a gente gosta também muito de construir com as pessoas. É isso, a gente vai lá, a gente faz diagnósticos, né? Tem vários diagnósticos de satisfação com o trabalho, de felicidade, de olhar como estamos aqui, né? Aqueles, vamos ver como estamos para a gente ver onde a gente quer chegar e como a gente vai construir isso. Legal. A gente gosta muito disso. A gente criou também uma outra iniciativa que a gente tem muito orgulho de falar, que a gente criou o primeiro Museu de Felicidade da América Latina no Hacktown do ano passado, lá em Santa Rita do Sapucaí. Então, e agora a gente está disponibilizando isso para levar, por exemplo, para as empresas, quando tiver algum evento, se quiser montar tipo um hall com esses conceitos que a gente leva, tanto esses conceitos teóricos, né, com todas essas ciências que a gente falou aqui, e também algumas experiências das emoções, como que a gente pode senti-las, para a gente demonstrar isso no nosso dia a dia com essas abordagens. Então, assim, o que tiver ao nosso alcance, a gente tem um curso também de felicidade corporativa, que também tem o link no nosso. É um curso introdutório mesmo, para trazer um pouco desses conceitos, né? E para a partir dele a gente começar a fazer um aprofundamento. Enfim, a nossa ideia é assim, quem tiver o desejo, que eu falei, o processo de mudança, a partir do momento que tiver o desejo, entra em contato com a gente, que a gente vai ter o maior gosto de pensar juntos o que mais a gente pode fazer para contribuir. Que legal, muito bom. Queria te agradecer a participação aí na nossa live do Muna Connects. Eu que agradeço Adorei essa oportunidade. Oi? Desculpa, cortou aqui. O que você falou?
Eu que agradeço a Ah, oportunidade de poder falar sobre isso, porque é isso, eu falei assim, como eu uso as minhas forças, eu saio daqui reenergizada, assim, é né? muito Eu bom. começo tímida, Não, mas eu fico tão feliz de estar aqui fazendo isso que eu já vou ficando na pilha. dá vontade de continuar falando. Que pena que a gente tem pouco tempo. Eu vou sair da nossa live, eu já vou procurar o link do teste, que eu fiquei muito curiosa. E aí, quem acompanhou a gravação da live aí também, que vai ficar disponível, conta pra gente depois nos comentários como é que foi o seu resultado do seu teste. Por favor, e aqui, já vou falar uma pegadinha que a gente já se pega ali, que é o primeiro dica para vocês já começarem a trabalhar uma das ciências da felicidade, que é a psicologia positiva, que é a gente olhar porque a gente tem de melhor para florescer. Todo mundo tem uma tendência, aí eu queria que vocês me falassem, quem é que não teve de ir lá para as últimas forças do teste e falar assim, nossa, mas eu sou ruim demais nisso aqui, hein? Não é para fazer isso, é para focar nas 5 primeiras, nas 10, falar, eu sou bom nisso, é isso aqui que eu quero desenvolver. Essas que a gente não, que a gente ainda tá lá entre as menos desenvolvidas, não significa que a gente não tem, tá? Todos nós temos todas elas, significa que elas são menos Hum, desenvolvidas naturalmente. Mas se for necessário para algum projeto, para alguma coisa, a gente consegue desenvolver todas elas, tá? hum. Então, assim, a ideia é a gente focar nas principais que são naturais nossas, para que a gente possa nos reenergizar. E para de olhar porque tem de ruim. Por favor, não vai olhar para o teste lá para as 5 últimas primeiro. Anotado. Por Anotado, então. favor. Muito bom. Adorei a rede no seu cenário, inclusive. Gente, não, a pessoa trabalha com a felicidade ali. Minha casa fala. Minha casa fala, Léo, vai com calma, que é a alma. O que a vida quer da gente é coragem. Tem outro aqui, ó, que eu A falo assim, rede. eu vou me dando recadinhos, que é o do Pequeno Príncipe, que é o do O Essencial é Invisível aos Olhos. Eu sou toda falante aqui, ó. Cadê o outro? Ah, então eu vou aproveitando, ó. Cadê? Felicidade, pô. Felicidade, por favor, permaneça. Muito bom, muito bom. Isso é um livro? Não, esses são meus Ah, quadrinhos. Eu tenho vários ah, quadrinhos aqui. Eu vou me dando recadinhos para ir reforçando. É isso. O que que a gente pode fazer para a gente reforçar essas emoções positivas na gente? E toda vez, às vezes, que eu tô assim, meio. Porque eu também tenho, todo mundo, né? Tem momentos que dá uma deprê, acontece alguma coisa, que a gente tem que se permitir sentir. Aí eu paro, é a hora que eu olhei. É, daqui a pouco. Mas fez sentido. Aí é que eu falo que é. Por isso que a minha casa fala comigo. muito bom, muito bom. Gente, espero que todo mundo que assistiu aí essa live dê um passinho, mesmo que pequeno hoje, para ser mais feliz e a gente vai sendo mais feliz cada dia, né? Lorena, Com muito obrigada. certeza. Eu que Adorei. agradeço muito também, adorei. Um beijo para você. Abraço, viu? Tchau, Tchauzinho. tchau.